Boa tarde, turma de beneficiamento. Dando continuidade à nossa disciplina de cálculo numérico aqui, hoje nós vamos trabalhar o perímetro de 3 novas formas geométricas planas. Lembrando que no último vídeo eu apresentei para vocês como que calculava o perímetro do quadrado, do retângulo e do triângulo. Hoje a gente vai conhecer formas de calcular o perímetro do círculo, do trapézio e do losango. A primeira figura que eu trago para vocês aqui, ó, é o círculo. Todo mundo conhece um círculo, né? Todos sabem o que é um círculo. E a informação mais importante desse slide é que o perímetro do círculo é dado por esta equação. Então, perímetro igual a 2 vezes π vezes r. Π é um número constante que a gente vai definir e usar como 3,14. Tá? R é o valor do raio. Então, considerações importantes sobre um círculo. O que nós queremos encontrar é o perímetro, que é a medida da circunferência ali. Se a gente pegar aquela circunferência, abrir ela, esticar, qual medida que aquilo vai ter? Segunda informação importante que todo círculo traz para nós é com relação ao diâmetro. Então, o diâmetro é o comprimento de uma reta que liga um círculo, um lado do círculo ao outro, passando pelo centro. Tá? E por fim, a medida do raio, que é a medida que nós vamos usar nessa equação. A medida do raio é o comprimento do centro da circunferência até qualquer ponto da borda. Tá? E talvez pela figura já fique visível, mas o valor do raio é igual ao valor do diâmetro dividido por 2. Tá bom? Então, essa daí é outra relação interessante que a gente tem em uma circunferência. Vamos para um exemplo. Neste exemplo, o objetivo nosso é calcular o perímetro de uma circunferência. E a única informação que a gente tem é com relação ao diâmetro. E o diâmetro dessa circunferência é igual a 6 centímetros. Então, como a gente precisa de encontrar o raio, a primeira situação que a gente precisa resolver é calcular o valor do raio a partir do diâmetro que foi dado. Então, raio é igual a diâmetro sobre 2. E a gente vai ter que o valor do raio é igual a 3 centímetros. Feito isso, a gente já consegue aplicar direto na equação que nós aprendemos. Perímetro é igual a 2πr. Substituir o π pelo valor que a gente vai usar de 3,14 e o r pelo valor que nós encontramos para o raio, que é igual a 3 centímetros. Resolvendo essa expressão, a gente tem que o perímetro é igual a 18,84 centímetros. Beleza? Segunda forma geométrica do dia é o nosso trapézio. O trapézio é uma figura de 4 lados, sendo que 2 desses lados são paralelos, que são as bases. Então, a base menor, que eu chamei aqui de B minúsculo, é paralelo à base maior, que eu chamei de B maiúsculo. Tá? Como o perímetro é a soma dos lados, o trapézio não vai trazer muito segredo. A gente vai simplesmente somar os lados do trapézio. Então, o perímetro do trapézio é a base maior somado com a base menor, somado com o lado 1, somado com o lado 2. Então, simplesmente a soma de todos os lados do trapézio. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. O exercício me dá todas essas informações. Então, base maior
12, base menor 9, lados de 15 e 16 centímetros. Simplesmente peguei aquela equação que nós aprendemos, né? Ou seja, somando os lados do trapézio, substituir esses valores e a gente encontra que o perímetro do trapézio é igual a 52 centímetros. Tranquilinho, né? Não tem segredo. Para finalizar, o losango. O losango também é uma figura de 4 lados. O perímetro é dado pela soma desses 4 lados. Mas assim como o quadrado, o losango tem esses 4 lados iguais. A diferença do losango para o quadrado é que o losango tem 2 ângulos agudos, ou seja, 2 ângulos menores que 90 graus, e 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maiores que 90 graus. A gente consegue perceber isso aqui, ó. Um ângulo agudo aqui, outro ângulo agudo aqui. Vou marcar de azul agora. Um ângulo obtuso aqui e outro ângulo obtuso aqui. O quadrado tem 4 ângulos retos, tá bom? Como todos os lados do losango são iguais, a soma desses lados pode ser representada e simplificada pela multiplicação de 4 vezes L, né? Que é equivalente à soma de L mais L mais L mais L. Então, o perímetro do losango é 4 vezes o comprimento de um dos lados dele. Colocando isso num exemplo, pegando um losango com 8 centímetros de lado, se é losango, todos os lados são iguais, então a gente poderia somar todos os lados ou, como forma de simplificar, utilizar a equação que nos diz que o perímetro é igual a 4 vezes o comprimento do lado. Substituindo o comprimento do lado por 8, que é o valor de um dos lados, a gente vai ter que o perímetro desse losango específico da figura é igual a 32 centímetros. Beleza? Finalizamos então, turma, as noções de perímetro dessas figuras planas. São as principais figuras planas que nós vamos trabalhar, tá? Nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar das áreas dessas figuras. Então, até a próxima aula.